Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre zagueiros. Afinal, há uma situação delicada no Internacional que pode trazer um novo reforço para Porto Alegre na próxima janela de transferência. Eu quero te contar tudo sobre isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, já aqui, né, fazendo uma mensagem mais do que especial, final hoje, 4 de abril, 115 anos, Esporte Clube Internacional. Então já vai o parabéns, né, a todos os colorados, né, um dia especial para todos nós. Claro, né, que a gente sabe que o momento não é dos melhores, mas isso em nada apaga a história vitoriosa do Internacional, que eu faço vocês lembrarem todos os dias, né, quando eu gravo meus vídeos aqui, com esse fundo. Campeão do mundo, campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Libertadores, eu tenho certeza, né, que muitas alegrias ainda o Inter vai nos dar, tá bom? Então, um feliz aniversário a todos os colorados, a gente tem muito para falar do Internacional e eu quero dizer que esse vídeo tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. A Mais Ágil está de número novo, hein? Então, para você que chamou no número antigo, já salva o novo contato aqui da Mais Ágil, link na descrição do vídeo, para que você, né, coloque até 10 saques do teu fundo de garantia em menos de 24 horas na conta, tá bom? Mais Ágil, meus parceiros aqui no canal há bastante tempo, super recomendo o trabalho deles para vocês. Gente, eu quero falar sobre zagueiros, né? Afinal, muito se levantou a pauta sobre o Fernando, né, jogar de zagueiro contra a equipe do Belgrano. O Inter até não vem tendo muitos problemas defensivos. Se a gente for pegar, né, os jogos do Internacional e pegar os últimos 3 insucessos, por exemplo, 3 empates, 2 contra o Juventude e 1 contra o Belgrano, o Inter tomou apenas um gol. Então eu diria que o problema hoje do Inter ele é muito mais ofensivo do que defensivo, o que é muito louco, né? Afinal, o Inter tem grandes jogadores do meio para frente e se a gente perguntar hoje para o torcedor, eu tenho certeza que muitos deles falariam que o problema é muito mais de contratar zagueiro ou lateral esquerdo do que propriamente do meio para frente, até pela nominata que o Internacional tem. Só que é um grande problema. O Fernando jogou como zagueiro porque se diagnosticou, né, uma defasagem no Gabriel Mercado, que ficou fora do jogo, mas deve voltar ao time titular contra o Real Tomayapo na próxima quarta-feira. O Igor Gomes estava voltando de lesão, perdão, e o Robert Renan vive um período de análise. Eu vou dizer para vocês, gente, eu conversei com algumas pessoas com trânsito no vestiário no estádio Beira-Rio, e elas me disseram o seguinte: o Robert Renan está com muita dificuldade com ele mesmo. O que eu quero dizer com isso? É um jogador que já não é mais o mesmo atleta, né, com o grupo de jogadores. É um cara que era muito feliz, brincalhão, sorridente. Ele não tem conseguido ser essa pessoa. Tem andado com receio, né, nas ruas de Porto Alegre. É um cara que foi bastante cobrado pelo torcedor nas redes sociais. Ele está absorvendo isso. Então, o Kudê, por exemplo, pensou em escalar ele contra o Belgrano, mas, né, a partir do que aconteceu, foi descartada essa ideia e ainda há uma dúvida de quando ele vai voltar a jogar com o Internacional. O empresário dele deu uma declaração para a revista Colorada, não descartando a possibilidade do Inter repassar o empréstimo do Robert Renan. Qual é o molde da negociação? O Robert Renan está emprestado pelo Zenit ao Internacional até o final do ano. Se o Zenit decidir vender o Robert Renan na metade do ano, o Inter tem direito a uma cláusula de 4 milhões de reais, tá? Pelo menos é o que me passaram, ou 4 de euros, acho que são 4 de reais, tá? E se não acontecer, no final do ano o Inter tem uma cláusula de 9 milhões de reais, tá? Se o Inter optar, né, por não abrir a venda, né, do jogador. Que pertence ao Zenit, né, que também vive um período também de, como é que eu posso dizer assim, o Zenit para vender jogador, ele tem alguns problemas. Vou dar um exemplo, o Zenit teria vendido o Robert Renan direto para a Inglaterra, afinal ele teve uma proposta do West Ham, só que lá na Inglaterra eles não podem fazer negócio com clubes russos neste momento. Então há uma indefinição muito grande do que fazer com esse jogador, o que fará com que o Inter vá ao mercado. Tá? O Inter vai contratar mais um zagueiro na metade da temporada, um zagueiro para brigar para o time titular, para ser Vitão e mais este zagueiro. Afinal, o mercado tem contrato só até o final do ano, e a gente sabe que ele está ficando mais velho, e o Vitão também deve ficar por muito tempo no Internacional, afinal está muito próximo de assinar um vínculo de 5 temporadas com o Internacional. Então sim,
há um problema na zaga. E o Robert Renan vira um grande ponto de interrogação pelo estado físico, pelo estado técnico e mental desse jogador, psicológico desse jogador. É um jogador que está com dificuldades após, né, tudo que aconteceu, inclusive, né, com atos racistas, né, nas redes sociais depois do jogo. Então, é mais um problema que o Internacional vai ter para sanar. Quero falar também, gente, sobre o Gustavo Prado. Essa é uma boa notícia. Afinal, entrou muito bem no jogo contra o Belgrano, dando um passe que, para mim, resultou num pênalti no Fabrício Bustos, não marcado pela arbitragem, mas o fato é que ele vem sendo elogiado por todos, né, no CT do Parque Gigante. Alguns clubes da Europa, né, estão observando o Gustavo Prado. É claro, não estou falando do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester City, estou falando de times de menor escalão da Europa, mas eu quero trazer isso não como pejorativo, eu quero trazer como ele já despertando o interesse do mercado do exterior. Isso fará com que o Inter renove o contrato do Gustavo Prado, que tem vínculo com o Inter até o final do ano que vem, ou seja, a partir do ano que vem já seria um drama para renovar esse vínculo. Então o Inter, para não correr nenhum risco, vai renovar o contrato dele por um bom período. É um jogador que o Kudê enxerga boas valências físicas e técnicas para que ele tenha um pouco mais de oportunidade. E a gente sabe, né, com esse calendário apertado, divulgado pela CBF, pela Conmebol, a gente sabe que vai precisar de rodagem para todo mundo. Então eu não me surpreenderia, por exemplo, que o Gustavo Prado viesse a iniciar algum dos jogos da Sul-Americana. Afinal, o Inter joga agora no dia 10 contra o Real Tomaiapo no Beira-Rio e depois, gente, volta a jogar no Campeonato Brasileiro, né, contra o Bahia, jogo no dia 13, ou seja, no sábado. O Inter joga quarta em casa e sábado também contra o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro, 6h30 no Beira-Rio. Depois joga no dia 17, que é uma quarta-feira, contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Sequência dura, né? Mas quem quer ser campeão, é isso aí, já perdemos muito tempo. Tá bom? Não esquece de passar na KTO.com, afinal, o final de semana será de finais definitivas no Campeonato Estadual. Tem Fortaleza e Ceará, tem Flamengo e Nova Iguaçu, tem Santos e Palmeiras, tem Grêmio e Juventude. Então, o teu palpite está na KTO. Utiliza o cupom COLAR para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!